Esperar o Instagram notificar vocês. E, queridos, que alegria! Vamos repetir o que o salmista disse? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Regozijemos, alegremos-se nele. Temos que nos alegrar, queridos, porque hoje o Senhor vai falar ao nosso coração. Você crê? Você crê que o Senhor vai falar? Então, já quero começar a declarar na sua vida, você será lembrado. É isso mesmo, você que está me escutando aqui ao vivo no Instagram, você que está aqui no canal, você será lembrado. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a cumprir princípios, ainda que ninguém esteja nos vendo, sabe o que vai acontecer? Nós seremos lembrados. Lembrados muitas vezes, queridos, por pessoas que a gente jamais imaginou, mas principalmente você vai ser lembrado por Deus. Por isso que vale a pena ser alguém que não negocia princípios. Hoje eu tô aqui nessa madrugada para declarar na sua vida que nessa geração, nesse tempo, nesse ano de 2023, você vai ser alguém que não vai negociar princípios. Você não vai dar o jeitinho brasileiro, você não vai negociar aquilo que o Senhor colocou como uma verdade dentro do seu coração. Não vai, queridos, porque eu quero que você pegue a sua Bíblia e a gente vai aprender muito isso na vida de Mardoqueu. Hoje nós vamos falar sobre o mentor da rainha Esther. Vamos falar da onde ela herdou, de quem ela modelou esse caráter de homem de Deus. Porque, queridos, só seremos homens e mulheres de Deus se andarmos com homens e mulheres de Deus. Porque somos a média das pessoas que andamos. Essa é a coisa mais certa, essa é a coisa mais verdadeira que você pode colocar para a sua vida, para a sua realidade. Você é a média das pessoas que você anda. Então, Rainha Esther foi criada por um homem de Deus. E esse homem, queridos, mesmo depois da Esther se tornar rainha, você vai ver esse homem não negociando o princípio. Você vai ver esse homem executando um dos maiores princípios chamado honra, que lá na frente vai salvar não somente a sua própria vida, mas vai salvar a vida de uma geração, de um povo. Amém? Então, aprenda isso, queridos. Pega sua Bíblia, vamos começar a degustar essa palavra como quem degusta a sua comida preferida. Queridos, nós não podemos ler somente a Bíblia, nós temos que degustá-la, fazer como Josué, como Deus disse a Josué, medita nela de dia, de noite, medita nessa lei. De dia, de noite, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita nela. Então pensa aí no teu prato preferido. Então quando você estiver lendo essa palavra, acredite, ela é melhor. Ela é mais gostosa, ela é melhor. Pega aí, vai para o capítulo 2 do livro de Rainha Esther, do livro da Rainha Esther, né? Livro de Esther. Pega a tua caneca, vamos lembrar da tua identidade. O pessoal tá chegando aí. Bom dia antes do sol, tô ao vivo no Instagram. Pega a tua caneca. Lembra que você é virtuosa, que você é ousada no reino, que você é a imagem e semelhança de um Deus poderoso. E que você é amada. Lembra disso, lembra disso. Stephanie, por que você todo dia lembra da nossa identidade? Pega essa canequinha, porque muitas vezes, queridos, não vivemos o nosso propósito, porque não sabemos quem nós somos. E você sabe da pessoa que eu vou falar hoje, nada mais e nada menos que o mentor da Rainha Esther. O mentor da Rainha Esther, deixa eu te falar uma coisa, ele sabia tanto quem ele era, queridos. Ele sabia tanto quem ele era, que ele não dobrou os joelhos para outra pessoa que aparentemente era superior a ele, que o chateava, mas ele não dobrou os joelhos, queridos, para alguém que não amava, que não confessava a mesma fé que ele, ou seja, ele só dobrava os joelhos para o nosso Deus. E assim temos que ser eu e você.
Amém? Então, todas as vezes que a gente lembra da nossa identidade, a gente lembra de não negociar princípios. Todas as vezes que a gente lembra de quem nós somos, da onde viemos, para que estamos aqui. Estamos aqui nesse canal porque amamos a Jesus, porque somos apaixonadas por Jesus e porque cremos que a verdade que carregamos, a palavra que carregamos pode transformar a sua vida, pode fazer você subir um degrau um pouco maior. Então hoje eu não quero só falar de identidade, mas hoje eu quero falar, queridos, sobre honra, a importância de você saber, queridos, quem você é, da onde você é do reino. Digita aí nos comentários, eu sou do reino, eu dobro os meus joelhos para o Deus verdadeiro, para o Deus que tudo pode, que tudo crê, amém? Deus abençoe. Então vamos lá para a palavra? Stephanie, peguei meu plane, tá aqui minha caneta, tô com meu celular com as minhas notas. Tem problema não, mas eu gosto de plane e gosto de brilho. Então tá aqui, ó. Hoje eu anotei nesse maravilhoso 2023 e eu quero dizer para você o seguinte, queridos. Hoje vai acontecer a continuação dessa série poderosa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa live. Você que está aí no Instagram, vamos compartilhar. E você que está aqui também no canal, vamos compartilhar essa live, queridos. Compartilha essa live, porque o Senhor vai falar com você. Seja um evangelista do reino, se inscreva nesse canal. A gente já está entrando na palavra de hoje, mas antes eu quero te convidar a você ser um evangelista do reino, compartilhar, se inscrever. Nós estamos com uma meta nesse canal e essa meta é uma meta de 900 inscritos e nós vamos chegar lá, eu creio, em nome de Jesus. Não vamos? Então vamos lá, vamos compartilhar essa palavra, vamos encorajar você. Começar o primeiro ato de encorajar é se inscrevendo nele e compartilhando para 2 pessoas que você ama e que precisa de encorajamento. Olha o que diz lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 18. Queridos, no último vídeo nós falamos que o rei amou Esther. E hoje nós queremos dar um passo, sabe para quê? Para falar sobre a alegria do rei. Antes de falar do mentor da rainha Esther, eu quero falar da alegria do rei ao ter encontrado uma mulher forte e corajosa, uma mulher que ao mesmo tempo que era doce, era uma mulher forte, era uma mulher que estava ali representando que o Senhor tinha ouvido a preocupação do rei. Sabe qual era a preocupação do rei? Não achar uma mulher melhor do que Vasti. Só que o Senhor foi tão fiel que o próprio rei declarou: achei uma melhor do que Vasti. Olha o que ele diz. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther e deu repouso às províncias, fez presente segundo o estado do rei. O rei ficou tão feliz, queridos, ao encontrar Esther, pediu em casamento, achou ali a sua cara metade, achou nela algo diferente, né? Quando você olha alguém e ali ele já vai se casar e ali vai se consolidar o poder de um casamento, o poder de uma aliança que é muito forte. Você que é casado, deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem um poder de ligar na terra e ligar no céu, e isso é poderoso, queridos. O inimigo não quer que nós sabemos disso, mas quando você ora com seu esposo, você liga na terra e você liga no céu, coisas poderosas, coisas que você entre ele determina em comunhão e o céu se abre e responde. É por isso que o casal tem que orar. E o rei aqui está muito feliz, achou a Esther dos seus sonhos, achou a mulher que mexeu com seu coração, que surpreendeu suas expectativas. E olha o que ele diz: e reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Lembra que nós falamos
de ontem, o princípio da obediência, sabe, por menos assim, você poderia entender que a Esther poderia ter subido a cabeça se ela não fosse uma menina bem mentoreada, uma menina de Deus. Sabe, imagina, você tá numa condição, daqui a pouco você sobe, daqui a pouco você recebe o cargo de rainha, e o que seu tio, o que a sua família fala já não importa mais, você é rainha. Se ela tem essa mentalidade, queridos, o povo judeu estava arruinado. Mas a rainha Esther, ela foi escolhida pelo coração. Deus conhecia e Ele conhece o seu coração. Todas as vezes que o Senhor te chamar para uma grande obra, Ele vai te chamar porque Ele enxerga o que ninguém enxerga. Deus enxerga o seu coração. Os homens vê a aparência, mas Deus enxerga o coração. Ele enxerga as intenções. Ele enxerga se você faz o que você faz somente para chamar atenção, ou se você faz o que você faz porque você ama Deus. Porque você de verdade é o seu melhor, tá ali no teto do seu melhor, queridos. E Deus conhecia o coração da rainha Esther. E como não diferente, né, que nós aprendemos aqui com ela, e é para você modelar ela, a obediência. A obediência, ela permanecia obediente ao seu mentor, ao seu pai, ao seu tio Mardoqueu, porque ele foi os três, né? Ele foi pai porque criou ela, ele era tio porque grau de parentesco, e mentor porque mentoreou ela nos caminhos do Senhor. Aí vamos falar desse homem. Agora começou o vídeo. Mardoqueu descobre uma conspiração. Capítulo 2, 21 diz: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos dos reis, dos guardas da porta de Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Olha o que Mardoqueu vai presenciar. Um homem de Deus, um homem de honra, vai presenciar algo que não é certo. E deixa eu te explicar uma coisa, queridos. Todas as vezes que um homem de honra, um homem que segue os princípios de Deus, um homem e uma mulher, ele presencia algo que não é certo, ele não vai ficar omisso. Porque o Senhor não nos chamou para ficar omisso com o pecado. O Senhor não nos chamou para ficar calado, para ficar dizendo assim, não vou me intrometer. Não, queridos. Temos que nos posicionar. E Mardoqueu se posicionou como um homem da verdade, como um homem de Deus, como um homem que não iria ficar calado com o que estava errado. E olha o que ele diz. 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Circula para mim. Isso foi escrito no livro das crônicas. Stephanie, por que eu tenho que circular? Porque, queridos, toda boa ação que você faz, tudo aquilo que você planta no reino, está indo para um memorial. Quantos creem que você tem um memorial? Quantos creem que a sua igreja, que o que você está fazendo, que o teu ministério tem um memorial perante ao Senhor? Aqui nós estamos falando do rei Assuero, mas conjecturando para os dias atuais, nós podemos dizer que Deus tem um memorial ao seu respeito. Ei, queridos, você não entendeu, eu quero profetizar. Você tem um memorial perante Deus. O Senhor está vendo o que você está fazendo. O Senhor está vendo as vidas que você está poupando ao falar a verdade. Mas o Senhor também está vendo aquelas pessoas que sabem que está errado, que sabem que está frio, que sabem que é um ambiente de morte. Como aqueles 2 rapazes ali estavam conspirando contra o rei para matá-lo. E aonde há um ambiente de morte, queridos,
Nós temos que nos posicionar como pessoas que trazem a vida, como pessoas que trazem o livramento, como pessoas que trazem a verdade. Olha o que Mardoqueu faz. Mardoqueu se posiciona e já comunica a rainha Esther. Ei, não vou ficar omisso com o pecado, não vou ficar omisso com a frieza espiritual. Tá frio, vai ter que esquentar. Não vou ficar omisso com as coisas erradas. Queridos, não. Existe um Deus olhando para mim e para você, existe um Deus olhando para nós. Existe uma nuvem de testemunha olhando para nós para saber qual é o nosso posicionamento. E de pronto, que mulher sábia. A rainha Esther recebe aquela informação tão preciosa de Mardoqueu. E o que ela faz? Ela de pronto, queridos, muito sabiamente, inquiriu-se. Olha que interessante. E ela fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Ela de pronto passou a informação para o livro. Ela fez saber, olha, esse rapaz foi ele quem disse a verdade, foi ele quem denunciou a verdade, foi ele quem salvou a sua vida. Deixa eu te falar o que Mardoqueu fez. Mardoqueu usou o princípio da honra, a honra pelos princípios de conhecer a verdade, a honra de não ficar omisso, a honra de livrar a vida do seu superior. Queridos, muitos aqui talvez nem se intrometeriam nisso. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, não vou nem me intrometer? Não quero problema, não. Só que Mardoqueu era diferente. Mardoqueu era uma pessoa de honra. Mardoqueu conhecia os princípios do Senhor. Mardoqueu não via algo errado e ficava omisso. Pelo contrário, ele foi um homem, queridos. Ele foi um homem que mostrou honra nesse momento. E nesse momento foi feito um memorial que talvez jamais ele imaginasse. Que lá na frente, esse memorial, essa escritura, essa atitude que ele teve hoje, lá no amanhã, lá no futuro, livrou a sua vida. Trouxe honra para ele. Queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você planta o bem hoje, lá no futuro, lá no amanhã, você vai colher e vai colher 10 vezes mais. Então plante o bem, faça aquilo que o Senhor ordenou para você. Faça aquilo que o Senhor ordenou, que é o bem, que é os princípios. Honra. Stephanie, mas ninguém tá vendo, eu não vou ganhar nada fazendo o que é certo, eu vou ganhar fazendo o que é errado. Queridos, faça o que é certo, porque você vai ganhar de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, você prefere, você que está aí me ouvindo, você prefere ganhar de Deus fazendo o que é certo, ou você prefere ganhar do homem e ter as consequências lá na frente? Não, queridos, queira ter um memorial diante de Deus, queira ter um memorial, queira ser lembrado diante de Deus. Eu quero profetizar que você está sendo lembrado, você está sendo lembrada. Stephanie, mas eu fiz há tanto tempo, eu nem me lembro mais o que eu fiz de bom para aquela mulher, eu nem me lembro mais o que eu fiz de bom para aquele ministério, eu nem me lembro mais quem eu honrei há 5 anos, há 2 anos atrás, eu nem me lembro mais quem eu ajudei na vida ministerial, mas a Bíblia diz que o Senhor se lembra de tudo. Ele se lembra de tudo. E um dia ele vai folhear esse memorial. Quantos creem? E o teu nome vai estar lá, e as tuas obras vai estar lá. Aleluias! Aleluias! E eu quero também ressaltar aqui que a Esther foi muito esperta, ela foi muito sábia. Veio a conhecimento de Mardoqueu e ele fez saber a rainha Esther. Ele comunicou a pessoa certa. Ele comunicou quem? A rainha, a esposa. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Esther foi muito sábia. Ela poderia ter guardado a informação e ter falado assim, olha, esses 2 homens aqui estão conspirando contra você.
Acabei de descobrir. Mas não, queridos. A Esther era mentorada de Mardoqueu e sabia o princípio da honra. E sabe qual é o princípio da honra? Dai honra a quem tem honra. Quem descobriu não foi eu. Quem descobriu foi meu tio. Vou colocar o nome dele. Vou dar nome a quem descobriu os feitos. Esther chega e faz saber ao rei: existe um homem chamado Mardoqueu, judeu, um homem que livrou a sua vida, um homem que declarou e não foi omisso. Agora imagina, se Esther foi corajosa, você acha que o mentor dela também não foi? Você acha que Mardoqueu não foi corajoso, não? Você imagina se aqueles dois descobrem, mataria ele. Ele também estava correndo risco de vida, porque ficou sabendo de uma conspiração, queridos. Uma vez que você sabe de uma conspiração contra o rei, você também é o próximo da lista. Então, Mardoqueu se arriscou, ele demonstrou de onde vem toda a coragem da sua sobrinha, ele demonstrou, ele falou, pro que é certo, eu sempre vou ter coragem. E Mardoqueu foi um homem de coragem, foi um homem de posicionamento. A gente vai ver isso no capítulo 3, quando ele encontra um inimigo de testa que se chama Amã. E esse inimigo vê algo diferente em Mardoqueu, e é por isso que todas as vezes que você for diferente, que você carregar a presença de Deus, você vai incomodar algumas pessoas, mas não que elas são más, não. Mas é porque o que você carrega, queridos, incomoda. Só que eu quero declarar também que o que você carrega também cura. Incomoda as trevas, mas a luz, ela se faz. Ela se faz. Queridos, uma vez que foi feito um memorial da atitude de honra e de coragem de Mardoqueu, agora chega o capítulo 3, que agora nós vamos falar do inimigo de Mardoqueu, o inimigo do povo judeu. Olha que interessante. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Emedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava. Mais uma vez você vai ver a diferença do que serve para o que não serve. Mais uma vez você vai ver a diferença do comportamento de Mardoqueu. Mardoqueu era corajoso e sabia, querido, sabia quem servia. Ele não dobrava o joelho se não fosse para o Deus vivo. E muitas das vezes eu e você, nós estamos dobrando os joelhos para tantas coisas nesta geração. Nós estamos dobrando os joelhos para tanta coisa que não faz sentido, queridos. Amã aqui, conjecturando para os dias de hoje, são coisas, futilidades que às vezes vem sutilmente na nossa vida espiritual e faz a gente se dobrar, faz a gente dobrar o nosso joelho, faz a gente esquecer de quem nós somos. Sabe por quê? Mardoqueu não dobrava seu joelho? Porque ele sabia da sua identidade. E eu te pergunto, queridos, você sabe da sua identidade? Eu vou te dizer que Mardoqueu sabia que somente adorarás ao seu Deus. Mardoqueu sabia que ele tinha uma identidade em Deus e ele não iria adorar outro homem. Ele não iria adorar homens se somente Deus é digno de ser dobrado os joelhos. Não é, queridos? Então, muitas das vezes isso aqui nos ensina se estamos nos distraindo demais. Se estamos dobrando os nossos joelhos para outros tipos de altares, que até parece, vamos falar a verdade, até parece aquilo que a gente acha que é de Deus, mas no fundo não é. Sabe por que eu falo que parece? Porque Amã era uma autoridade. Era uma autoridade. As pessoas dobravam o joelho para ele, como você viu, porque o próprio rei constituiu autoridade para a vida dele. O próprio rei determinou, ei,
depois de mim vem ele. Só que Mardoqueu cumpria princípios, queridos, e sempre que você cumprir princípios, você vai andar fora da curva, você vai andar fora da manada. Anote aí nos seus comentários, eu preciso andar fora da manada. Eu ando por princípios, eu não ando por conveniência. O Senhor quer nos ensinar isso hoje. Eu não ando por moda, eu não ando pelo achismo, eu não ando por aquilo que as pessoas estão fazendo para ganhar alguma coisa. Eu ando pelo que o Senhor me ensina que é certo. Amém? Então Mardoqueu não se dobrava, queridos. Não se dobrava a Amã. Não se dobre a Amã desse século. Quero profetizar na sua vida para você não se dobrar a Amã desse século. Não se dobre. Não se dobre, queridos. E ele diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? As pessoas achavam diferente ele, né? Achavam até que ele era soberbo. Queridos, ele chega e começa a declarar para o rei: ó, existe um povo aí, um povo com costumes diferentes, com leis próprias. E esse povo, ele usa uma narrativa maligna aí. Esse povo, ele não convém o rei deixá-lo ficar. Ele estava falando do povo judeu. Por quê? Porque tinha ódio de Mardoqueu. E ele nem imaginava que esse povo era o povo parentela da rainha. Nem imaginava, porque a rainha Esté, neste momento, estava sendo obediente a Mardoqueu, em silêncio. E olha o que diz o versículo 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Anote aí essa frase, adversário dos judeus. Queridos, olha para você ver como a narrativa maligna, ele consegue tirar do rei um decreto, uma autorização para matar o povo judeu por conta de inveja. Você acha que hoje é diferente? Bom dia antes do sol. Você acha que hoje é diferente? Hoje não é diferente, queridos. Hoje a perseguição continua e provavelmente tende a aumentar. A perseguição contra o povo de Deus, contra o povo do princípio, contra o povo que ama a Bíblia, possivelmente pode aumentar. Só que eu e você temos que permanecer dentro dos princípios. Eu e você temos que permanecer dentro da coragem de defender a palavra, que foi o que Mardoqueu fez. Mardoqueu o tempo inteiro permaneceu na palavra. O tempo inteiro você vê Mardoqueu permanecendo no que foi chamado para fazer. Amém, queridos? E olha o que ele vai dizer. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Estamos no capítulo 3 do livro de Esté, falando sobre honra, falando sobre perseguição, que todas as vezes que carregar uma verdade, vai ter gente tentando matar espiritualmente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Entenda, queridos, vai ter Amãs que vai se enfurecer por aquilo que você carrega, só que não vai prevalecer. Amã aqui está cheio de ódio, cheio de inveja de Mardoqueu, ao ponto de lançar uma narrativa ao rei e tirar dele uma autorização para matar os judeus. E aqui começa, queridos, um grande desespero, uns dias de aflição na vida da rainha Esté. Aqui começa a aflição, o momento que ela vai clamar. E não só na rainha Esté, mas também na vida de Mardoqueu. Olha o versículo 11. E disse: Rei Amã, essa prata é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Olha isso, queridos. Ele pega o povo de Deus, contrata por moedas. Isso aqui tá me lembrando de Judas. Ele pega o povo de Deus, contrata por moedas, para quê? Para que matasse aquele povo, para que exterminasse aquele povo, porque aquele povo incomodava. Deixa eu te dizer uma coisa aí, queridos, você incomoda as trevas.
você incomoda as trevas, sabe por quê? Porque onde você chega é luz. Aonde você chega, onde havia morte, vai haver salvação. Você crê nisso? Digita aí amém. Digita glória a Deus, eu incomodo as trevas. E aqui, muito incomodado, o que ele faz? Agora com essa autorização, ele começa a liberar valores em prata, sabe? Como se fosse pouco o valor do povo de Deus. Só que quantos creem que a última palavra vem do Senhor? Quantos creem no Salmo 46? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tudo vejo, tudo vejo. Queridos, o Senhor tudo veio, o Senhor estava olhando para a maldade, e estava olhando para a inveja, estava olhando para a perseguição do coração de Amã. Ele estava olhando. E olha o que ele diz no versículo 12. Então chamaram os escrivães do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quando Amã mandou se escreveu, aos príncipes do rei, aos governadores. Ok, a narrativa dele foi tão convincente que foi tudo por escrito, queridos. Ele conseguiu uma autorização por escrito. O plano de morte estava feito, estava decretado. Aparentemente, a olhos humanos não tinha volta, não tinha conserto. O rei já tinha dado seu anel. E você sabe que às vezes isso acontece na nossa vida? Às vezes a gente entra em situações ou estamos em situações tão difíceis que a gente olha com os olhos humanos e diz, não tem jeito, não tem como, não tem revertimento, não tem, sabe, não tem como mudar esse decreto. Mas quantos creem que o Senhor tem um novo decreto? Quantos creem que nessa madrugada Deus me levantou e me acordou para declarar na sua vida que o Senhor tem um novo decreto ao seu respeito, à sua família? Ele tem um novo decreto e não é de morte. Não é um decreto de acabar, de falência. Não é um decreto de fechar. É um decreto de vida. É um decreto de novos tempos. É um decreto de um novo tempo, queridos. O Senhor tem um novo decreto sobre a sua vida. Creia nisso. E olha o que está acontecendo. O Senhor está observando. Está observando Amã. E Amã está fazendo, está deitando, enrolando, dizendo bem no popular. Está mandando em tudo, está fazendo decreto, está contratando pessoas. Começa o desespero aqui do povo judeu, mas deixa eu te falar. O Senhor continua no controle. Você vai ver que o Senhor continua no controle. E olha que coragem de Mardoqueu. E aqui diz assim, e as cartas se enviaram pela mão dos correios de todas as províncias. Chegaram cartas, todo o povo judeu sabia que iria morrer, queridos. Olha que tristeza. Olha no 13. No 13 diz assim, e as cartas se enviaram pela mão de todos dos correios e de todas as províncias do rei, que se destruíssem e matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, queridos, era tudo. Mardoqueu estava Amã estava tão cheio de ódio que ele queria matar todo mundo, era a raça inteira. Era toda a parentela do povo de Deus. Era criança, era velho, ele não queria poupar ninguém. E aqui diz assim, ó, em um mesmo dia, a 13 do... Falar o que eu acho interessante. Eu acho interessante que quanto mais as coisas pioram, mais o Senhor aguarda para chegar, sabe? Quanto mais as coisas pioram, mais você acha assim, agora não vai ter jeito não. Agora não tem como não, agora a gente vai morrer mesmo. Que eu acredito que deve ter passado pela cabeça da rainha Esté e pelo Mardoqueu. Porque foi por conta de um comportamento dele que tudo isso aconteceu. O fato dele não se dobrar aos joelhos, dele ser um homem de honra a Deus. E parece assim, na sua vida e na minha, que quanto mais as coisas pioram, mais fica difícil de você acreditar que Deus vai agir. Só que no plano de Deus é bem diferente. Quanto mais as coisas pioram, mais é a certeza que Ele vai agir. Quanto mais as coisas ficam difíceis, mais é a certeza que Ele vai vir e vai vir montado num querubim furioso, queridos, como diz no Salmo 18. Aleluias! Olha o que ele fala aqui, ó. Uma cópia, 14, no versículo 14. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviado a todos os povos, para que se estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impedi-los
impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa, temerosa, confusa. Queridos, enquanto Amã bebia, comemorava, porque já tinha uma data para matar o povo de Deus, o povo estava confuso, o povo estava temeroso, não estava entendendo. Quer dizer que nessa data vamos morrer, o desespero estava instalado, mas o Senhor age no caos. O Senhor é o Deus que age quando ninguém acha que Ele vai agir. Quando não há mais solução, Deus vai estar agindo ao seu favor. Você crê? Digita aí, eu creio. Stephanie, a minha situação não tá legal, a minha situação tá muito difícil, aí é que Ele vai agir. Stephanie, mas o meu ministério tá muito difícil, tá muito complicado, as portas estão fechadas, céu está de bronze, aí é que Ele vai agir. Aí é que Ele vai agir. Aí é que ele vai falar o que ele disse no Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Queridos, é forte demais esse salmo, viu? É forte demais a palavra de Deus. E aqui no 4 ele diz assim, a tristeza dos judeus. Os judeus ficaram tristes, queridos. Os judeus ficaram tristes. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia se passado, Mardoqueu ficou extasiado, ficou triste. Mardoqueu usa suas vestes em forma de pano de saco, porque pano de saco simbolizava humilhação. Pano de saco simbolizava ali toda a sua entrega, toda a sua humilhação, toda a sua dor. E ele começa a rasgar as suas vestes aqui, diz a Bíblia, na praça. Olha aqui o que fala. E Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo, clamou. Por que Mardoqueu fez isso, queridos? Porque ele sabia que isso era uma inveja, ele era uma investida de Amã e que ele sabia que tinha essa perseguição de dobrar os joelhos e ele sabia que o único socorro dele só viria de Deus. O único socorro dele não viria de outra pessoa, não viria de outro homem, mas viria de Deus. E aqui vai começar a dar sentido ao propósito da Rainha Esther. Aqui dá sentido a essa série. Você foi coroada para um propósito. E esse propósito, querido, geralmente ele vai se revelar no dia mau. Você sabia disso? Que a maioria dos propósitos se revela no dia mau? Porque quando tá tudo bem, queridos, quando tá tudo bem é fácil falar, nossa, mas foi bom essa chamada, foi bom esse chegar até aqui, né? Foi bom, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando tá tudo ruim, quando está tudo ruim, e aí eu gosto muito de uma frase que ele diz, será que não foi para esse tempo, Esther, que você foi levantada? Será que não foi para esse tempo de agonia, esse tempo de perseguição, um tempo que a igreja está vivendo? Agonia, perseguição, e só vai aumentar. Será que não foi para esse tempo que o Senhor está levantando agora, com antecedência, rainhas Esther, mulheres ousadas, mulheres virtuosas, para quê? Para governarem na sua casa, em primeiro lugar, porque primeiro o ministério é a sua família, e depois exercer o que o Senhor te confiou, depois exercer aí o seu chamado, seja aí na sua igreja, encorajando as mulheres do seu ministério, seja aí usando suas redes sociais, mas encorajando as pessoas, salvando vidas através do evangelho. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mardoqueu, um homem de honra, fez tudo o que era certo. Fez tudo o que era certo, assim como os apóstolos, assim como o apóstolo Paulo, fez tudo o que era certo. Mas passou por naufrágio, passou por problema. Jesus fez tudo o que era certo, mas passou por perrengues também. Foi crucificado por nós, aleluia. E queridos, aqui Mardoqueu, homem de honra, está vivendo um dos piores cenários, a perseguição. E essa perseguição me lembra muito os dias atuais. Essa perseguição me lembra muito o que muitas pessoas que preferem não entrar nessa parte, não vou me envolver,
não vou me envolver. Querido, se envolva com o que é certo, se envolva, se posicione com o que é certo. Mardoqueu não só se posiciona em defender o rei, não só se posiciona em não dobrar os joelhos a Amã, mas ele se posiciona em oração. Ele se posiciona na humilhação e ele se posiciona a falar com a rainha Esther. E ele não só ora, mas ele chega para a rainha Esther. Olha o que ele fala. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas. E todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre eles judeus, grande luto com jejum. Era o povo de Deus inteiro de luto. Era o povo de Deus inteiro sem comer, chorando, desesperado. Imagina você saber que tem uma data para você morrer, uma data para você ser destruído e você não pode nem se defender, queridos. Ah, queridos, mas o nosso Deus não ia deixar isso ficar assim. Como é bom a gente confiar e acreditar que existe um decreto sobre a nossa vida. Ainda que o inimigo coloque um plano e assine um decreto de morte, há um decreto de vida. A última palavra vem do Senhor e essa história nos molda. Essa história entrou tanto para a história judaica que até hoje eles comemoram. Eles comemoram esse dia de vida. A gente vai falar sobre isso. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, mandou vestes para vestir a Mardoqueu, tirar-lhe do seu cilício, porém ele não as aceitou. A rainha Esté fica desesperada, fala: meu Deus, meu tio, meu Deus, meu mentor, minha família está sofrendo e agora o sofrimento chega para ela. E agora o desespero chega para ela. E aqui vai começar, queridos. Vai começar um momento de decisão, porque todo momento difícil é um momento de decisão. Um momento de decisão, um momento de posicionamento na vida da rainha Esther. Só que esse posicionamento e essa decisão eu quero falar com você amanhã. Sabe por quê? Porque hoje nós ficamos falar somente do rei, somente do Mardoqueu, não é? Então, somente do Mardoqueu. E esse homem, queridos, ele não vai parar de adorar o Senhor. Esse homem, ele não vai parar de buscar a Deus. E uma das coisas que me chamam a atenção aqui, queridos, é que ele diz, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido e como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros dos reis, para cada judeu, para se lançar e se perder. Também lhe deu a cópia da escritura que publicaria em Susã para destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber que lhe ordenar que fosse com o rei. Queridos, aqui ele começa a declarar qual é o caos da situação. Qual é o caos da situação? Mas volta para cá. Nesse exato momento, volta para a tristeza dos judeus. Nesse exato momento o povo está triste, o povo está desesperado. Só que olha a posição de quem permanece fiel no dia mau. Mardoqueu continua confiando em Deus, ele continua clamando em Deus. Às vezes, por menos, as coisas ruins acontecem na nossa vida e a primeira coisa que a gente faz é sair da igreja. A primeira coisa que a gente faz é para de orar, para de ler a Bíblia, sabe? E aqui, num momento de morte, fez ele aproximar mais e mais do Senhor. Fez ele aproximar mais e mais com humilhação, querendo ver aí a sua face. E de repente, como se num estalo de luz e de esperança, ele lembra, certamente, com toda essa tristeza que eu estou vivendo, a rainha Esther foi levantada para esse tempo. Ele até faz essa pergunta para ela, certamente, porque quem está na situação, queridos, vai temer. A rainha Esther temeu, ela também ficou desesperada, ela também não soube o que fazer de pronto, sabe? Então, deixa eu te explicar uma coisa, a honra, quando você honra, quando você corre com os princípios de Deus, quando você segue os princípios de Deus, você pode ser até perseguido, mas como eu disse no início desse vídeo, vai existir um memorial ao seu respeito, vai existir um memorial àquilo que você está fazendo. Existe um memorial. Mardoqueu está passando por toda essa situação difícil, mas existia
um memorial no livro das crônicas, o que ele tinha feito lá atrás. E no momento oportuno, queridos, no momento certo, isso vai bradar ao seu favor. Seja uma pessoa de honra, seja uma pessoa que vê aquilo que é errado e faz o que é certo. E fala e chama atenção de verdade e diz, olha, não vou ser testemunha do que é errado. Não vou. Não queira ser testemunha daquilo que é errado. Se você viu, faça o que é certo. E Mardoqueu foi um exemplo disso, queridos. Ele usou como coragem, quando ele ficou sabendo que aqueles 2 homens conspirando contra o rei, ele de pronto foi falar a rainha Esther. Ele de pronto deu o nome. Ele disse assim, ó, eu vi. Queridos, não é fácil colocar o seu nome na reta de uma situação dessa. Ele poderia ter se omitido, mas ele disse, não, eu vi. Ele colocou o dele na reta, ele colocou o dele, o nome dele. Como quem diz assim, eu não pactuo com a mentira, eu não pactuo com a inverdade. Então seja alguém de honra, porque isso vai te imputar uma bênção lá na frente. Honra porque o Senhor mandou, honra porque Ele disse que era um mandamento. Amém? Então Deus abençoe sua vida.